Vamos fazer uma oração? Senhor, esse é o momento da Tua palavra. Nós te damos graça, Senhor, por esse encontro, te damos graça pelo que o Senhor tem produzido. Te damos graça, Senhor, porque o Teu cuidado está sobre nós. Muito obrigado. Nós queremos te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito nos conduza nesse momento. Esse momento, Senhor, em que nós nos debruçamos sobre a Tua palavra é um momento solene, Senhor. Não se trata de mais um culto, não se trata de mais uma pregação, de mais um estudo. Se trata de um tempo onde nós temos a oportunidade de receber a Tua palavra, de ouvir a Tua voz. Por isso nós te pedimos, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Nesse momento, o Teu Espírito fale dentro do nosso coração, de maneira íntima, profunda, pessoal, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém. Quem está cansado? Quem está cansado? O tema de hoje é Seja a Fonte. Para você que está cansado. Você sabe que cansaço, a despeito de ser um sintoma, virou uma coisa tão natural nos nossos dias que a gente não trata mais como um sintoma. É uma coisa que faz parte da vida. Talvez cansaço, estar cansado para alguns é quase tão natural quanto acordar. Alguns de nós já acordam cansados. Existem os cansaços, que são aqueles cansaços do corpo, quando o nosso corpo tem um desgaste, mas via de regra, o maior cansaço que nos alcança não tem relação com o cansaço do corpo. Às vezes o nosso corpo nem trabalhou tanto assim. O que está cansado, no fim das contas, é por dentro. A gente cansa na alma, a gente cansa de algumas coisas, a gente tem coisas que estão nos cansando, tem coisas, algumas, que nós já estamos cansados, que a gente já diz assim, isso aqui eu não aguento mais, para mim não serve, eu estou cansado disso, eu tô cheio desse negócio, eu estou a ponto de transbordar, de explodir. Existem cansaços que nos acometem de maneira tão intensa que ele rouba o lugar de outras sensações. Tem gente vivendo a vida, muitos de nós vivendo a vida muito mais em cansaço do que em descanso. Só que o projeto de Deus inicial, ele era um projeto perfeito, onde cansaço era um sintoma, um aviso, um alerta. Se você está cansado, é porque está na hora de descansar. E se você analisa todo o projeto de Deus, você vai ver que Deus cria dia e noite, luz e trevas, divide o dia em dois. Então, praticamente 12 horas do dia é luz, e as outras 12 horas são trevas. Se você olhar para o início, a ideia de Deus é que metade do nosso tempo fosse descansando. Metade labor, metade descanso. Só que o que acontece com a gente? A maior parte do nosso tempo é cansaço. A gente entra a noite adentro, acorda muito mais cedo, trabalha o dia inteiro, às vezes vai noite adentro de novo. Às vezes esse processo se repete por semanas, meses, anos a fio. E a gente está cansado. Só que esse não é o projeto de Deus. Se você olhar para a dimensão da construção de Deus, o plano original ele era tão sincronizado, havia um sincronismo tão grande nas coisas, que, entre outras coisas, não havia no Éden filho. Porque você vai ver que só vai aparecer o relato de filhos
depois de Gênesis 3. Quer dizer que eles não tinham filhos antes? Se tinham, a gente não tem como afirmar, muito provavelmente esses filhos que vieram de antes não produziam cansaço. Existe uma teoria que diz que o próprio cansaço, ele só vai se tornar esse que nós conhecemos, que nos produz desgaste, exaustão, dores, a partir de Gênesis 3, a queda do homem. Antes disso, era como se o homem todos os dias provasse da morte. Ele trabalhava o dia inteiro, no fim do dia ele desligava a exaustão, pum, e depois ele voltava, dava um reboot, voltava no início, no dia seguinte, e acordava. E o problema é que depois de Gênesis 3, o cansaço no entanto, a gente está cada vez mais cansado, mais sobrecarregado. Então, a pergunta é, se tudo contribui para o descanso nos nossos dias, para a facilidade, para a resolução, por que nós estamos mais cansados? Por que quando a gente vai no interior, vê lá um roceiro, um rancheiro, ele acorda de manhã, muito cedo, antes do sol nascer, e quando dá 9 horas da manhã, ele já ordenhou as vacas, já cuidou das galinhas, já roçou a terra, e a gente acorda e vai dormir, e tem dia que passa, parece que a gente nem viu. Fala assim, meu Deus, já são 7 horas da noite. A resposta para isso está na maneira como nós nos recarregamos. Porque todas as vezes que nós vamos nos cansando, nós precisamos nos recarregar. Quando os nossos recursos se esvaem, nós temos que procurar um lugar para recarregar. E todos nós temos as nossas fontes, onde nós recarregamos. E a gente tem que voltar na fonte, nesse lugar para onde a gente se retira,
para recarregar a nossa energia e depois a gente volta à jornada. Só que esse é o ponto. Que a gente pensa que a proposta de Deus permanece essa, de que nós iríamos a um lugar recarregar as nossas energias. No caso do Éden, esse lugar era a viração do dia. Lembra o que acontecia na viração do dia? O que acontecia na viração do dia? Na viração do dia, no Éden, Deus visitava Adão. 6 horas da tarde, né? Mais ou menos. Por isso que os cristãos mais antigos adotavam as 18 horas como hora canônica, né? A hora sagrada, a hora da oração, uma das horas de oração, né? Porque era o momento em que iniciava o processo de recarga de bateria ali, o início do descanso. Adão recebia a visita de Deus, tinha aquele encontro era seguido de um sono profundo, e depois iniciava um outro dia. Só que depois que o pecado veio, esse encontro deixou de acontecer, a proposta muda. Porque a proposta de Jesus hoje não é mais que nós encontremos um lugar onde a gente vai lá, espeta o nosso carregador e recarrega a nossa bateria. A proposta dele é: nós precisamos ser fontes. Então, a minha intenção nessa noite é que quando a gente terminar de analisar esse texto e esse tema, no fim dessa noite, a minha intenção é que você consiga entender que a diferença entre procurar um lugar para recarregar e ser fonte, que vai produzir em nós essa capacidade de ser fonte, é essa transição desse estado de consciência, onde você sai desse lugar de uma vida que vive o tempo todo procurando uma bateria para recarregar e entra nesse ambiente onde você é a fonte através da qual Jesus flui, por causa disso acha descanso. E a gente pensa que ao falar sobre isso, sobre ser fonte, sobre ser um lugar de descanso, a gente pensa que isso é uma coisa difícil, distante. Alguém pode dizer assim: pastor, isso é fácil. Você falando aí é mole. Falar é fácil. Eu quero viver a minha vida. Não é assim? A gente, quando ouve algum discurso de alguém, normalmente a gente já embarca aí nessa... isso daí é mole. Para você é mole. Vem viver na minha vida para ver como é que é. E esse texto que eu quero ler com você, ele vai nos mostrar como que Jesus vai ajudar uma pessoa a transicionar de uma vida de cansaço para um ambiente onde a alma finalmente encontra repouso. Então vamos lá. João 4, você conhece esse texto? Na minha Bíblia, a abertura do capítulo é a mulher samaritana. Eu quero ler com você a partir do verso 5, diz assim, Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. E replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? E afirmou Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário,
A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E disse Jesus: Vai, chama teu marido e vem aqui. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. E replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então disse a mulher: Vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E disse Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E disse Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse, porventura, o Cristo? E saíram, pois, da cidade e vieram ter com eles. Então, o que a gente está vendo aqui, está lendo nesse texto de maneira muito sintética, é o encontro de uma alma cansada com Jesus. Ela é, muito provavelmente, ela é um dos maiores exemplos de alma cansada da Bíblia. Uma mulher que vem de uma vida longa. Porque vida longa nem sempre tem relação com muito tempo de vida, com uma idade avançada. Porque o conceito de vida longa, ele pode ser alterado a partir da dimensão do sofrimento que se tem. Então, um período de tempo no céu, 1000 anos no céu, pode ser semelhante a um dia. E 1 minuto no inferno pode ser comparado a uma eternidade. Porque a relação que nós temos com o sofrimento e a maneira como nós lidamos com as coisas, eles vão dizer que tipo de vida nós temos. A gente está falando de uma mulher, de uma alma cansada, o texto não diz a idade dela, mas que muito provavelmente cansada porque é uma mulher que dentro de uma vida já está vivendo a 6ª. É um pacote de ideias, um pacote de histórias. Uma mulher que teve 5 maridos e agora o que ela tem não é dela. É alguém que vem de um desgaste muito grande da vida. Porque tudo que é bom passa muito rápido. Mas quando a gente tem alguma coisa que nos incomoda, se você queimar a ponta do dedo, numa panela quente, na chama de uma vela, e você não fizer nada, aquele negócio vai te atormentar por horas. Uma dor de dente, um dente cariado, é uma parte muito pequena do teu corpo. Tenta dormir com ela. Então, dependendo da dimensão do teu sofrimento, o tempo pode ser visto como um curto período de tempo dentro da marcação histórica, mas para você isso foi tempo demais. A gente está falando de uma pessoa com uma alma profundamente desgastada.
Então, quando eu olho para a mulher samaritana, às vezes eu penso que muitas vezes nós nos assemelhamos com ela. Assim, algumas situações que a gente vive que produzem, né, um desgaste. Quantas coisas que nós já queríamos ter superado, mas elas vêm se arrastando por dias, meses, anos. A gente fala: Jesus, eu quero me livrar dessa situação, eu quero que isso passe, eu quero resolver, eu quero sair desse lugar onde eu estou aqui preso, aprisionado a essa situação. Eu não sou assim, eu não tenho nada a ver com isso, isso faz mal para a minha alma, mas eu não consigo me desvencilhar. Quantos de nós se arrastando em dívida, dizendo: Senhor, eu estou endividado, eu quero sair, mas eu não consigo. Quantos com uma dor, com uma doença há anos? Alguns já dizem: isso aqui é o meu problema. Alguns já até adotaram, já disseram: isso aqui é meu, eu não consigo me desvencilhar, então é meu. Sofrendo por anos. E essa angústia, esse sofrimento, vai produzir uma inquietação, que naquela mulher vai passar por 5 relacionamentos. Pensa nisso. 5 relacionamentos. Poucas pessoas que eu conheço passaram por isso. Eu só me lembro de um. Eu tive um patrão que era um patrão muito mau. Era um homem mau, um homem vil. Então ele estava no 5º casamento, mas é porque ele era um cara que tinha dinheiro e gostava de mulher nova. Então, quando a mulher dele começava a aparecer um cabelo branco, ele trocava, mandava a mulher embora e arrumava uma novinha, uma mais novinha. Pensa nisso. A agonia de ter vivido 5 vidas diferentes. Agora ela já estava indo para a 6ª e angustiada. E tanta gente que a gente conhece que caminha assim, com uma espécie de sede de não sei o quê. Vovó dizia: parece que tem bicho carpinteiro. Não consegue parar quieta. Nem sei o que é bicho carpinteiro. Conhece gente que é assim? Que não consegue, que fica angustiada, está sendo sempre remoendo. Se você falar assim: vamos tirar um dia para ficar à toa, parece que vai morrer. Parece que tem um negócio fervendo dentro. É uma sede de não sei o quê, uma vontade de resolver coisas que ninguém mandou, de achar solução, de responder perguntas que ninguém está fazendo. Aí corre de um lado para o outro e vai, gasta tempo, gasta vida, deixa de fazer coisa importante para correr atrás do vento. Por causa desse negócio, vai gastando a vida, vai passando o tempo. Hoje, então, é muito comum você ver pessoas que vão chegando na casa dos 60 anos, 65, aí ele já começa a fazer as coisas mais bizarras com seus corpos, com seu rosto, porque os sinais da idade aparecem, mas eles não suportam os sinais da idade, porque olham para a vida e dizem assim: eu não vivi, a minha vida foi curta demais. Gente que está sempre correndo, tem que ter mais, tem que alcançar mais, tem que resolver mais, tem que conquistar mais. E a vida dessa mulher, se você parar para analisar a história, era uma vida assim. Jesus, ele vai no ponto-chave, ele converge na direção do único lugar onde finalmente essa mulher era obrigada a desacelerar. Jesus vai encontrar com ela no tanque da solidão, no lugar onde era ela, sozinha, e Deus. Muito mais ela do que Deus. Mas era o lugar onde ela estava. E Jesus vai se apresentar diante dela e vai produzir ali uma pequena jornada
que é essa jornada que vai transicionar essa mulher desse ambiente angustiante, dessa sede de não sei o quê, para um lugar onde ela encontra paz, onde ela se resolve, onde ela passa a ser fonte. Desculpa. E esse encontro ele vai acontecer em 3 passos, né? Em 3 níveis. O primeiro deles é o nível do contato. Se você olhar a história com cuidado, você vai ver que há todo um preparo de Jesus na história. Porque Jesus despede os seus discípulos, fala para eles assim, ó, vocês vão comprar comida, vão? Deixa aqui. Vão lá, vão procurar comida. Porque muito provavelmente se essa mulher vem ao tanque, vem ao poço, e chegando lá, ela vê Jesus com aquele montão de discípulos, tudo judeu, o que ela vai fazer? Sendo ela samaritana, com um monte de homem parado em volta do poço, pega o seu jarrinho e sai de fininho, né? Ela não ia. Então Jesus despede aqueles homens e fala, vão lá, vão procurar comida. Tanto é que depois, quando eles voltam, Jesus fala assim para eles, olha só, eu estou com fome, mas a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, peraí, eu já vou comer, mas vamos resolver o que tem que resolver aqui primeiro. Jesus prepara esse ambiente para que ela possa se aproximar. Porque é muito comum a gente confundir saber com conhecer. E muitas vezes a gente sabe de Deus, mas não conhece Deus. Como alguém que sabe da vida de uma celebridade, por exemplo. Se você tiver um cantor, um ator, uma pessoa dessas famosas aí que você tem algum tipo de admiração e de interesse, você muito provavelmente vai saber de coisas da vida dele, vai saber com quem é casado, onde mora, qual é o carro, né? Hoje em dia, em época de Instagram, você sabe tudo e nem conhece. Você sabe onde foi o último lugar que ele viajou, onde ele comeu. E muitas vezes a nossa relação com Deus é uma relação através do Instabíblia. Então a gente sabe de toda a história de Deus pela Bíblia, mas não o conhece. Sabe falar de Deus, sabe dizer das maravilhas de Deus, o que Deus fez, mas não conhece. Deus, em vez de ser esse pai amoroso, esse ser relacional, ele é uma celebridade. Você vai seguindo de longe. É por isso que Jesus, ele vai produzir intencionalmente esse ambiente de contato. Porque é nesse ambiente que fica evidente ali que ela tem um conhecimento das Escrituras. Não era só questão de saber. Pela conversa dela com Jesus, ela não apenas sabia, ela conhecia, ela também questionava, ela tinha as suas maneiras de entender, de interpretar, ela queria resposta. Ela chega diante de Jesus até confusa, porque ela conhecia, sabia de Deus, mas esse Deus do qual ela sabia era um Deus preso em um livro. O Deus preso no livro, e não o Deus real, Deus vivo e poderoso. Quantas vezes a gente conhece o Deus do livro, mas não conhece o Deus vivo? E é nesse momento da vida que Jesus normalmente se apresenta para nós. Quando a gente precisa de alguma coisa real, né? Alguma coisa que venha suprir, surpreender, né? Alguma coisa que venha resolver, né? Os nossos dramas. É nesse momento que Jesus entra. É nesse momento que Jesus aparece para ela e marca esse encontro com ela. Nesse lugar que só ela estaria.
Depois desse primeiro contato, Jesus vai então conduzir essa mulher para um outro ambiente, um ambiente do entendimento. E ter um contato com Jesus é ótimo, porque esse contato ele vai produzir os seus efeitos. Se você for olhar para a Bíblia, você vai ver que todos aqueles que tiveram algum contato com Jesus também tiveram na sua vida os seus efeitos. Então, muitos doentes foram curados. Né? A Bíblia fala de uma mulher do fluxo de sangue que ela toca na ponta da roupa que Jesus estava usando. Intencionalmente, porque na cabeça dela ela dizia, se eu tocar na ponta da roupa eu serei curado e ele não fica impuro. Havia uma naturalidade das pessoas que passavam por Jesus, passarem por Jesus e receberem alguma coisa de Jesus. Se não um milagre, se não uma cura, pelo menos como em Mateus 6, que eles têm fome depois de ouvirem Jesus, e aí Jesus pega o pão, pega o peixe, multiplica, eles se alimentam, ainda levam para casa, e ainda sobra. Quem passou por Jesus, quem passa por Jesus, sempre vai receber alguma coisa, mas Lucas 17 vai falar de uma ocasião específica de homens que passaram por Jesus, encontraram com Jesus. Você sabe dessa história? É a história dos 10 leprosos. Então eles vão ter um encontro com Jesus. Jesus dá uma palavra para eles. Essa palavra é uma palavra de cura. Eles pedem por cura. Jesus diz, vão e se apresentem ao sacerdote. Eles vão no caminho. No meio do caminho, um daqueles homens, que também era samaritano, olha para si e diz, espera aí, eu estou curado. E aí ele volta a Jesus. Ele volta para agradecer. E aí ele recebe de Jesus a coisa principal. Ele recebe a salvação. E esse é o ponto. Depois do encontro, há um trânsito que precisa acontecer da nossa condição mental, nossa condição mental, de entender que procurar o poço com um cântaro é para aqueles que não têm em si o Filho de Deus. Quem recebeu a Jesus, quem crê nele, ele diz, rios fluem do seu interior. E quando o entendimento dessa mulher muda, você vai ver que coisas que antes eram essenciais para ela, agora simplesmente te perdem o sentido, perdem o valor, porque a mente mudou. Ela antes vivia indo todos os dias pegar água. A água era essencial, ela tinha que ir. O cântaro era o melhor amigo dela. O poço da solidão era visita frequente. Agora nada disso faz sentido. Agora ela tem Jesus. Ela não está mais sozinha, ela é uma fonte. Agora ela não repele, ela atrai. Agora ela inspira. Agora ela não precisa mais. Ela deixa o cântaro. Ela não tem que mendigar água. Dela está fluindo. Essa transição de mentalidade é que Deus quer produzir. Deus quer nos dar liberdade de saber
que a gente não tem que mendigar água, porque há uma fonte dentro de nós. E foi Ele que colocou. E quantas coisas que a gente continua mendigando, a fonte está lá. E o problema de uma fonte que não se usa é que você desperdiça a água. Quanto de Deus pronto para jorrar dentro de nós, e nós desperdiçando, querendo pegar água no poço. E por que a gente quer pegar água no poço? Falta de fé. Você nem acredita que você tem uma fonte jorrando. Aí você fala assim, eu tenho que ir no poço mesmo. Eu tenho que ir lá naquele lugar, eu tenho que pedir para aquela pessoa orar. Mas a fonte está aberta. É só deixar fluir. A mente precisa mudar, precisa entender que a nossa relação, ela é uma relação que produz comunhão. Comunhão é bom, é agradável, porque o Senhor ordena a sua bênção na comunhão, mas nós somos dependentes de Jesus. Nós temos uma fonte a jorrar em nós. A nossa relação aqui é uma relação de amizade, mas há tanta gente sedenta lá fora. Nós nos alimentamos, nos compartilhamos, mas nós somos fonte. Você vai olhar para essa mulher, você vai ver que dela tem um rio que passa a fluir. Então ela vem meio-dia, escondida, não queria que ninguém visse, não queria ser incomodada. Ela só queria pegar o copinho dela, lá o cântaro dela, e tirar a água. E a água que ela tirasse ali estava ótimo, estava resolvida, mas agora, depois que a mente dela muda, depois que ela tem encontro com Jesus, ela tem que jorrar. Ela vai sair, o texto, verso 28, né? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo. Olha que loucura. Ela estava indo para fugir de gente. Ela dizia, eu não quero ver gente, eu não quero encontrar com gente, eu não quero... Agora ela deixa tudo e vai na direção daquelas pessoas e diz, olha, vem comigo, porque se vocês forem onde eu for, vocês não vão ter mais sede. E esse é o terceiro passo, a transformação. Ela muda imediatamente de postura. Porque agora ela não é mais a mesma. Aquela mulher cansada daquela vida, acabou. As 5 vidas e mais uma que ela viveu e uma que ela estava vivendo que nem era dela, acabou. Não precisa mais. Ela não precisa mais, porque agora ela achou o sentido. Ela achou o que procurava. Ela não se envergonha mais. Ela nem será mais ignorada. É impossível ignorar uma pessoa que Deus está fluindo. Porque quando Deus está fluindo na gente, você vai entrar no lugar, meu irmão, você nem precisa falar nada. Vão dizer assim, você chegou, trouxe uma paz, trouxe uma luz, você tem um negócio, já teve isso? Nossa, quando você falou, fiquei todo arrepiado. É porque está fluindo. As pessoas vão te procurar e vão falar assim, me dá a sua opinião a respeito disso, assim, assim. Você acha que é por quê? É porque está fluindo. É o rio fluindo. É a mente que foi transformada, transicionou e agora flui em Deus. Aquela mulher que todo dia descia cansada da vida para tirar água, agora ela sobe correndo na direção da cidade. Porque agora, meu irmão, agora ela é fonte. Ela transborda, ela produz vida, ela produz frescor, ela mata a sede do sedento, ela produz renovo.
E é essa transformação que Jesus quer produzir na gente. E a nossa mente precisa transicionar. Precisa sair da terra do copinho, que fica mendigando, e abrir o coração para ser rio de Deus. De sedento para fonte, de morto para vivo, de treva para luz, de silêncio para palavra. Deus quer produzir em nós essa transformação e essa transição. E a minha pergunta essa noite é: quem quer ser essa pessoa? Se você é essa pessoa, então esse é o momento de começar a deixar fluir. Não tenha medo. Ah, mas eu vou falar de Jesus e eu não sei direito. Leia a Bíblia. Se você não sabe direito, leia a Bíblia. Aprenda da palavra de Deus. Mas jamais tenha medo de abrir a boca. Porque quando você abre a boca, é a fonte dentro de você que vai jorrar. E aí você vai falar assim: eu não sei o que falar. Não se preocupa, porque o que você está vivendo, o que Deus está produzindo em você, a novidade de vida que Ele está trazendo sobre a tua vida, vai falar tão alto. Quem te ouvir falar vai dizer: é boca de Deus. É Deus falando. Deus te dê graça, Deus te ajude nessa caminhada, Deus nos ajude nessa caminhada, que a nossa mente transicione para esse novo tempo, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos orar? Senhor, nós te damos graça, Senhor. Te damos graça pela tua palavra, por esse encontro. Te pedimos, Senhor, que o teu Espírito eleve a nossa mente para esse outro lugar, para esse outro ambiente, em nome de Jesus. Faz-nos, Senhor, para a glória do teu nome, entrar nesse estado de consciência, onde a gente se percebe como sendo fonte do fluir de Deus. Tantas pessoas necessitadas, tantas pessoas precisam, e nós temos a resposta. Usa-nos, Senhor, para falar em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bendito seja Deus.